Oi, pessoal, eu tô aqui, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui para vocês. Na verdade, agora que eu estou gravando esse vídeo é 00h15. Eu tô querendo fazer esse vídeo antes de eu dormir, porque amanhã eu vou estar bem ocupada. Eu queria gravar esse vídeo aqui para vocês, porque, bom, aqui no Japão já é dia 13 de abril, mas ontem que seria, né? É que já virou meia-noite, mas né, nessa segunda-feira, dia 12 de abril, iniciaram as primeiras vacinações das pessoas de 65 anos ou mais aqui no Japão, finalmente, né? Na verdade, pelo que eu tô sabendo, eles nem terminaram, na verdade, de imunizar todo o pessoal da saúde ainda. Ainda estão terminando de imunizar, mas começaram aí com o pessoal de 65 anos mais, né? Tô esperando avançar mais um pouco, que aí vai chegar a minha vez, né? Que é o pessoal com doenças crônicas, né? E que tem mais risco. Eu me encaixo nesse caso. E então estamos esperando. Mas, independente disso, eu queria dar umas notícias aí que eu fiquei sabendo hoje. Nesse final de semana foi fechado um bar brasileiro aqui na região, mais perto aqui da minha casa, e que, região aqui de Kanagawa, né, Yokohama, e que estava aberto em horário, porque assim, nós estamos apesar de não estarmos em estado de emergência, algumas coisas o governo pede para os estabelecimentos não funcionarem até tarde da noite, né? E na verdade, hoje essa semana que nós entramos em estado de semi-emergência, porque os números voltaram a subir aqui em Tóquio, né? Tóquio, Osaka e algumas regiões estão entrando em estado de emergência. Eles não querem voltar ao estado de emergência, mas é um estado de semi-emergência, né? Então, estamos a um pezinho de voltar novamente ao estado de emergência. Então, foi fechado, a polícia bateu nesse bar, que estava aberto até mais tarde, e fecharam o bar. E pegaram o pessoal que estava lá dentro, havia pessoas, havia clientes, havia pessoal trabalhando. Pegaram esse pessoal, fizeram teste nesse pessoal e algumas pessoas foram diagnosticadas com o vírus da Covid, né? E isso aí são coisas que acontecem aqui e fica muito ruim pra gente, sabe? As notícias que circulam já, vira e mexe, bate essas notícias dos números do Brasil aqui na mídia japonesa, né? Na verdade, é no mundo inteiro, né? Bate no mundo inteiro essas notícias terríveis que estão acontecendo no Brasil. E quer queira, quer não, cai no noticiário internacional. E pra gente aqui fica bem ruim, né? Porque é triste, porque tudo você encontra sempre os japoneses, a primeira coisa que pergunta é a situação no Brasil, né? Porque eles ouvem falar, pergunta se é isso mesmo, né? E estão preocupados agora também com as Olimpíadas, como é que vai ficar. E, gente, é terrível porque o japonês, na verdade, os números, a gente fala que os números aqui também não são corretos, porque enquanto o pessoal fala que no Brasil se põe números acima, aqui a gente diz que os números oficiais são muito abaixo, porque aqui eles ficam tão ressabiados que muita gente tem vergonha de dizer que está com Covid, que é diagnosticado com Covid, eles escondem, né? Porque os japoneses, eles são bem... não é questão de preconceito, eles são muito... a mentalidade, a maior parte do Japão, é uma mentalidade assim de cidade interior, como tem no Brasil, né, como tem em muitos lugares. Vocês veem, nos Estados Unidos, o que está acontecendo desde que começou essa coisa da pandemia, dos ataques aos asiáticos nos Estados Unidos, está sendo uma coisa que não se fala muito, mas está sendo uma coisa grave, tá?
Aqui no Japão, não é só referente a estrangeiros. Os estrangeiros, é claro, vai ficar mal visto, né, com essas situações. Mas mesmo os japoneses, eles evitam ao máximo falar, justamente para eles não sofrerem represálias por parte dos próprios japoneses, né? Porque já aconteceram casos aqui em cidades mais do interior, em que, o cara tá trabalhando já teve caso assim, o cara tá trabalhando nessa loja ou nesse banco, não sei, aí fala assim: um funcionário lá daquele banco foi diagnosticado com corona". A população vai lá e quebra o estabelecimento, gente. Pra você ver, é a mentalidade daquelas pessoas do interior mesmo, né, aquela coisa bem retrógrada. E o Japão tem, tirando Tóquio, Osaka, que são cidades grandes, Nagoya, a maior parte do Japão é bem interiorana, sabe. Você vê aqueles filmes dos Estados Unidos, aquele pessoal que mora lá no meio do mato, que mora lá no meio da montanha, aqui no Japão também tem bastante, entendeu. A maior parte das cidades aqui são pequenas, são rurais, né, então é uma coisa bem diferente culturalmente. Isso é cultura, isso não tem jeito. Tá, e isso não é restrito aos estrangeiros, também é restrito aos próprios japoneses, sabe, que não se sai fora, assim, do que é tradicional, essas coisas, ele é mal visto, ele é visto com outros olhos pelas outras pessoas. Então, essas coisas, assim, que pessoas, assim, como: esses brasileiros estão quebrando regras", sabe, isso pega mal. Pega mal pra gente que anda na linha, né, que faz o possível para as coisas acontecerem bem, certinho. A gente entra no banho do bolo, né? E isso não é exclusividade do Japão, como eu falei, no Brasil mesmo isso acontece, gente. Tá? Você pega muitos brasileiros, vão falar assim: eu não gosto de peruano, eu não gosto de boliviano, ai, esses pessoal da Venezuela que vem encher o Brasil de gente. Isso acontece. Isso acontece, a gente vê. Eu sempre falei que o povo brasileiro é muito preconceituoso. Eu vejo aqui na fábrica, por exemplo, nas fábricas daqui, na época que trabalhava nas fábricas, o pessoal falava assim: eu sofro discriminação. Aí você começava a conversar com essa pessoa, a pessoa fala assim: eu não gosto desses peruanos, porque nas fábricas você tem peruano, vietnamita, chinês, filipino, né? Peruano, colombiano, argentino. Os brasileiros falam assim: não gosto desses boliviano, argentino, peruano, esses filipinos, esses chineses são tudo porco, esses vietnamitas também, esses latinos aí são tudo vagabundo. Quer dizer, a pessoa reclama que ela é discriminada, mas também não gosta de japonês, quer dizer, tá no Japão e não gosta de japonês. É uma coisa assim que às vezes eu falo assim: gente, espera aí, né. Que nem eu falo, caráter não tem nada a ver com nacionalidade ou cor, né, isso é da pessoa, né. E às vezes algumas coisas culturais você tem que entender, né, pra gente também alguma coisa da nossa cultura, para eles é estranho. Então alguma coisa das culturas deles também pode ser estranho pra gente. Mas isso por isso que a gente fala, é questão de aprender sobre cultura é muito importante, né. Conhecer, ter conhecimento evita preconceitos, né. Então, o que eu queria falar é sobre esse caso aí do bar. Além disso, nas redes sociais aí tá pipocando, eh, as baladas brasileiras em regiões que tem muita concentração de brasileiros, como por exemplo Guma, a província de Guma. O pessoal tá aí na madrugada fazendo balada, né, espaços fechados, o pessoal lá dentro bebendo, dançando, se agarrando, se beijando, todo mundo sem máscara, sabe. E é problema, né, é muito problema. Já está saindo muitos estudos aí, que está comprovando que pessoas assintomáticas, inclusive no Brasil já tem casos assim, as pessoas pegaram Covid há meses atrás, assintomáticas, nem sabiam que tinham pego, e agora está tendo sequelas. Não tiveram sintomas, mas estão tendo sequelas. Quer dizer, é uma doença, é um vírus totalmente diferente.
Por exemplo, essa coisa da vacinação, a vacinação não garante que você está imune. Ela vai garantir para você ter alguns sintomas mais leves, algumas dizem que tem, por exemplo, a Pfizer parece que tem 100% de garantia que você tomando as 2 doses, você não vai morrer se contrair, você pode contrair, mas você não vai morrer, vai ter sintomas mais leves. Então, ele não... É um vírus diferente, é um vírus diferente, que nós nunca tivemos notícia de um vírus desse tipo, né? E então, existem casos de pessoas que estão fazendo exame de sangue, não sabiam que já tinham pego o Covid, já tiveram Covid e o organismo já está apresentando anticorpos. Em compensação, teve pessoas que fizeram exame de sangue, foram diagnosticadas com Covid, fizeram tratamento da doença, tal, melhoraram, fizeram exame de sangue e foi detectado que mesmo que pegaram, não criaram anticorpos, né? Então, é um vírus que não tem regras, ele não tem lógica, como a gente sempre fala, ele vai agir de forma diferente dentro de cada indivíduo. Então, é uma doença complexa e perigosa, gente. A gente não sabe para o futuro o que vai acontecer, ainda agora sempre aparecendo cepas novas, né? Porque as pessoas estão se contaminando, e dentro de cada organismo o vírus age de forma diferente. Aí ele pode criar resistências, criar novos tipos, sabe? E é complexo, é muito complexo. Então, a gente pede, né? Para as pessoas tomarem cuidado. Quando a gente fala para as pessoas se prevenirem, para as pessoas continuarem usando máscara, mantendo distância, não ficando no meio de muita gente em locais fechados, com pouca circulação de ar, sabe? Tudo tem lógica, gente. Essas coisas a gente fala porque tem uma lógica, não é por bobeira, não é por querer criar pânico, não é nada disso, não, sabe? As pessoas têm que entender que é complexo, tá? E quer queira, quer não, as pessoas com menos renda são as que menos se cuidam e são as que mais podem ser prejudicadas com esse vírus. A verdade é essa, né? Eu sei que é duro, as pessoas precisam trabalhar, eu entendo isso, mas é tal coisa, né? Aqui no Japão a gente não tem lockdown. Mas por quê? Porque a maioria da população respeita as normas, né? Respeita as normas, todo mundo usa máscara, né? Todo mundo passa álcool gel, sabe? Procura evitar o máximo quebrar essas regras. O problema no Brasil é que quebrar regra é a lógica. O problema do brasileiro é isso, não respeita regra nenhuma. Então, pessoal, somos contra lockdown. Se todo mundo respeitasse as regras, não precisaria lockdown. A verdade é essa. O problema é que mesmo com lockdown, o pessoal não respeita. Então, eu queria gravar esse vídeo rapidinho, só para dar esse recado para vocês, essas notícias, né? E falar, né? Continua se cuidando, continua se prevenindo. E a gente não sabe, a gente esperava que isso aí acabasse logo, a gente está há mais de um ano aí nessa situação. E estamos rezando, né, até o final do ano que pelo menos 90% do mundo esteja vacinado. Vamos ver, né? Mas infelizmente ainda tem aquelas pessoas que não querem se vacinar, né, que tem medo. Medo todo mundo tem. Agora, você tem mais medo do quê? Da vacina ou de pegar a doença, né? Eu não sei, vai de cada um, mas eu acho que até hoje as vacinas sempre fizeram bem para a humanidade, né? Então vamos tentar confiar, né, que essa também vai fazer. Como falei, é um vírus totalmente diferente, mas a gente tem que começar
a agir contra ele. Então é isso aí, gente. Espero ter dado o meu recado. Já tá tarde, eu preciso ir dormir. Amanhã eu tenho um dia cheio. Tenho médico, eu tenho hemodiálise. Eu tenho um dia bem cheio amanhã. E eu tenho um monte de coisas aí que eu preciso colocar em dia aqui no meu trabalho, dos meus roteiros de podcast, né? Gente, o podcast do QQ Brasil tá muito bom, tá? Se você ainda não ouviu, vai lá, a gente tá com... a gente falou do Sakura, muita gente acessou a parte do Sakura. A gente está com um episódio novo que é falando dos Ainos, que são os índios, chamados índios japoneses, né? Que são uma matéria que pouca gente, tem pouca divulgação, pouca gente fala, sabe? Pouca gente conhece a história dos Ainos, né? Eu convido vocês a conhecerem, a ouvirem e conhecerem, né? E você que não se inscreveu no meu canal aqui, se inscreve aí, me dá essa força, se inscreve, dá um joinha nesse vídeo, comente, né? Pode ver, eu tô falando de Covid, assim, normalmente, eu tô falando de um monte de coisa, assim, que a maioria dos canais não fala, porque o YouTube bloqueia remuneração para esses canais que falam determinados assuntos, né? Mas o meu canal ainda não está sendo remunerado, porque eu preciso de uma média de visualização muito maior do que a que eu tenho. Então, dá essa força aí para mim, gente, né? Compartilha esses vídeos aí com seus amigos, né? Dá uma maratonada aí pelo meu canal. Tem bastante vídeo de música, tem bastante vídeo falando essas coisas aí do dia a dia aqui no Japão, né? Tem bastante assunto aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de algumas coisas, né? Então comentem aí, deem sugestões de pauta e me acesse também pelas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, né, Instagram, tá tudo aí, ó. Descrição do vídeo eu sempre coloco tudo. Ok, gente? Beijinho, beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau.